Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje nós vamos falar sobre menopausa. E que se sobrar um tempinho falamos da andropausa. Por quê? Menopausa é das mulheres, andropausa, parte masculina, que também é muito importante. O que nós fazemos quando a gente para de menstruar? Então essa parte é uma parte difícil para a mulher. E nem sempre a gente tem um companheiro que entende, os filhos que compreendem, E até mesmo nós mesmos não entendemos o que está nos acontecendo. Nós engordamos, nós ficamos de mau humor e nós vamos falar sobre isso hoje, Então, para isso eu trouxe a doutora Marília Keuda para dividir comigo essa sensação de impotência na maturidade. Preste bem atenção ao que nós vamos falar aqui. Os cuidados nutricionais que nós devemos ter nesse período. Então, entre 45 e 50 anos, e às vezes tem mulher que até antes. Então, para isso, a doutora Marília está aqui para falar um pouquinho da nossa alimentação. É isso mesmo? É exatamente isso. Obrigada pelo convite, boa noite. Eu que agradeço. A alimentação faz toda a diferença, Eu digo que até antes mesmo da menopausa, A gente tem que começar a cuidar, mudar os hábitos. Mas os sintomas refletem muito e a alimentação, se a gente tiver uma alimentação correta, Uma alimentação adequada, aporte nutricional, os alimentos certos, a gente consegue ter uma qualidade de vida. Então, melhorar a questão do humor, dormir melhor, melhorar os calorões, que são as fogagens. Mas Marília, às vezes eu me preocupo, a gente nem lembra que nós precisamos nessa época nos cuidar melhor. Eu falo nos cuidar melhor porque realmente eu já passei dessa fase, Muitas mulheres sabem o que eu estou falando. Essa condição de você estar na menopausa, já menopausou, antes da menopausa, quando que eu devo iniciar um cuidado melhor? Aos 30 anos? Aos 35? O ideal seria a gente ter esse cuidado desde a nossa Sempre. infância, Sempre. Mas assim, se a mulher já começa a ter esse cuidado a partir dos 30 anos, mudando a alimentação, Buscando uma alimentação equilibrada, uma alimentação que desinflame o corpo, O principal. Buscar a prática de atividade física, que é muito importante, porque a partir dos 30 anos a gente já começa a perder massa magra. A massa magra já é muito importante. Para quê? Ela está relacionada com a nossa mobilidade, ela está relacionada com questão de cálcio também. Uhum. Então, uma coisa puxa a outra. Esse cuidado é bem importante vir vai de trás, A partir dessa idade, uns 30 a 35 anos. E de que forma influencia a menopausa? A alimentação, óbvio, Sim, Então, ela vai influenciar muito na questão do hormônio, Vai baixar a nossa quantidade ali hormonal e a alimentação, se ela não for adequada, vai interferir no sono, vai interferir numa libido, vai interferir em disposição, no humor, tem toda essa relação. E no seu consultório você tem muitas mulheres que chegam a falar para você, olha, eu não estou conseguindo sobreviver a esse clima, esse problema todo. Qual é a indicação e como você começa? Nunca se cuidou, se alimentava mal, E agora precisa se alimentar bem para que o corpo possa passar por essa fase sem muitos problemas. Então a primeira coisa que eu faço com elas já é um inquérito alimentar ali, eu saber uma anamnese, Como que tá a alimentação dessa mulher? Como que é o dia a dia dela, Ela me passa como que tem sido essa rotina. E a gente muda através da alimentação, com alimentos específicos, através da suplementação também. A maioria precisa suplementar porque a grande maioria não faz suplementação de vitaminas, Com certeza não, A gente só lembra depois. Só lembra quando vem o sintoma, quando aparece o problema, a gente lembra de suplementar. E é importante. Então, o quê? Manter o check-up em dia, A gente vai e faz o check-up. Eu peço todo esse check-up, vejo o aporte ali como que tá de vitaminas, a gente já faz, entra com essa suplementação e a gente trabalha também, além da alimentação e a suplementação, a parte emocional. Eu sou terapeuta Reiki também, então através do Reiki a gente consegue. Que mexe tudo, Mexe tudo, Questão de energia, verdade de que emoções. O metabolismo fica mais preguiçoso? Fica, o metabolismo fica mais lento e com isso a mulher acaba ganhando um pouco mais de gordura. De peso. Aumenta aquele percentual de gordura. E para perder o peso?
é mais demorado. Não é impossível, né? Mas Todas que eu atendo, consegue. a gente consegue baixar o peso dela sim. Que às vezes vem com aquele desespero, eu não consigo dormir, eu tô tendo muito excesso de calor, eu não consigo comer, o mau humor e o sobrepeso. Por quê? Desconta a emoção na comida, né? Então, por isso é muito importante, outra coisa que eu ensino no consultório, as mulheres, né, as pessoas aprenderem a comer consciente, de forma consciente, você parar realmente, entender o que você está comendo, você ter o tempo para comer, porque as pessoas não param, né? Então, Aquele comer correndo. A pessoa lá em casa vai dizer assim, poxa, mas aí eu vou ter que gastar muito dinheiro para me comer bem? Você acha que fazer uma nutrição boa precisa gastar muito? Não gasta porque as pessoas gastam muito mais comendo industrializado, né? Vai Sim. pedir o lanche, vai comer fora, é o refrigerante, e a comida de verdade não é cara. O corpo precisa do quê? De proteína, né? É aquela alimentação carboidrato, fontes boas de carbo, proteína, legumes, salada. Sempre falo, quem tem espaço para ter horta, tenha, eu tenho, é muito bom. Sim. Né? Já faz aquele contato com a terra, com a natureza, você consegue colher, plantar seu alimento ali e consumir alimentos de boa fonte, né? Boa qualidade. Mas quando a gente tá nervosa, brava, né? Que aquele problema tá chegando ali, você tá vendo que o calor tá subindo Aquele do calorão, calcanhar né? para as costas e aquilo vai dar uma vontade de comer um chocolate. Tá. E aí? Aí é aquela fome emocional que a mulher tem, né? É melhor comer um doce, comer um chocolate. Ah, Como é que faz? o que a gente trabalha? Organização. Então a gente trabalha toda a rotina dela para ela conseguir organizar, preparar. Se ela tiver alguém que prepara a refeição, melhor ainda. Mas se ela tiver que preparar, eu ajudo ela a organizar essa rotina alimentar. Então a deixar opções saudáveis prontas. Claro que às vezes vai comer uma coisa É um fora menu da diferente alimentação. que você vai montar para aquele problema, para aquela pessoa, porque cada indivíduo é, né? E a família, como é que come? Como é que tem que se envolver? A família ela acaba comendo junto, né? Porque a maior parte que eu acabo atendendo não é pessoa sozinha, ela é casada, ela tem filho. Você vai saber. Sempre tem alguém em casa, né? Então a gente já pergunta ali os hábitos alimentares e tenta deixar de uma forma que fique equilibrada e que abrace todo mundo junto. A preocupação desse programa hoje tá aqui, ó, do meu lado, o Eduardo, que faz essa parte toda que nos leva para sua casa, é o Eduardo, ele tá preocupado. Por quê? O homem também tem problema, Também. né? E como é que fica aquele homem obeso, aquele homem que não se preocupa com ele? Como é que fica a andropausa? Explica lá pro Eduardo. É muito importante esse homem ter esse olhar para ele. Eu sempre digo uma coisa para os pacientes: a pessoa mais importante são vocês. É você, porque se a gente não estiver bem, saudável, né, seja de forma física, emocional, vai refletir em tudo. Vai refletir no nosso relacionamento, vai refletir no nosso trabalho, então é muito importante. E o sobrepeso, né, que está relacionado a isso, vai trazer uma série de consequências. Então, o que? Problemas cardiovasculares, diabetes, pressão alta, né? Vem uma cascata de problemas. De problema, junto. né? É, por causa do quê? Mas nem sempre a pessoa se apercebe disso. Não. A pessoa, na verdade, entra naquele ciclo automático, né? E vai embora. Vive no automático, vai indo e só resolve quando vem algo maior. Mas existe uma solução. Existe uma solução. Tá escutando, né? Eduardo? Existe a solução. É só procurar a doutora Marília. Ou então criar juízo, né? Então, a gente fala muito mais sobre a menopausa, né? A mulher, ela sofre muito. Muito. As consequências que isso traz não é só a idade, e sim a falta do libido, né? O casamento, a forma com que você se alimenta, que é o que nós estamos falando aqui. Tudo isso é problemático em uma certa época da vida da mulher. Quando a mulher vai sozinha ao teu consultório, você tem uma forma de explicar. Mas elas levam o marido para entender o que é que elas estão passando? Na verdade, a geral, elas vão sozinhas. Quase todas vão sozinhas. Acho que quem mais vai são as mais novas, que vão com o namoradinho junto. Mas a mulher que já tá nessa fase, ela acaba indo sozinha. Mas não é um preconceito? É um Será preconceito. que o marido vai brigar comigo? Não, tem que levar o marido junto. Pra entender, né? Já pra entender, porque tem gente que às vezes pensa que é frescura da mulher, e não é. A mulher, na verdade, É sério, né? ela já tem ali, começou a menstruar,
já mudou o corpo dela, tem essa mudança hormonal, então é cólica, é dor, né? Então, os homens têm que ter esse olhar e Tem que entender, né? Entender que realmente tem os períodos, né? Que a mulher não vai estar muito bem. Mas a gente consegue equilibrar através da alimentação, através da suplementação, cuidando do nosso emocional também. Sim. Às vezes me perguntam, né? Ai, doutora, mas você não fica de TPM? Eu sempre te vejo animada, sempre te vejo bem, né? Eu falo, também tem meu período. É muito difícil eu ficar. Mas tem que trabalhar isso, né? Tem que trabalhar. Tem um período só, digamos, um dia ali que eu não fique muito bem, que dá aquela... Aí você dá uma segurada. Hormonal, aí o que eu faço? Cuido da minha alimentação, cuido da minha energia e vou treinar. Então é muito importante também a atividade física. Por quê? Ela não vai trabalhar só a nossa parte física, os músculos ali, né? O aporte da parte muscular. Ela vai trabalhar a energia, o campo energético, o campo emocional. Então a gente descarrega a forma emocional de alguma forma também. Então, quer dizer, exercício tem que fazer. Fundamental. Se alimentar a bem. Alimentação tem que ter e suplementação. Só que assim, eu sempre falo, não suplementem sozinho. Por quê? Às vezes você suplementa algo que não precisa e pode dar uma sobrecarga. Então tem que ir no consultório, faz um acompanhamento, faz uma dieta específica para essa mulher e a gente vê o que precisa, né? Qual aporte nutricional de vitaminas precisa fazer. A vitamina D, de forma geral, ela é muito importante, porque ela está relacionada com a absorção ali do cálcio, mas todas as pessoas têm que cuidar da vitamina D, eu sempre digo isso. Ela é anticâncer, sintomas parecidos com depressão, a gente tem se a vitamina D estiver baixa. Então, às vezes a pessoa está pensando que está com problemas de depressão. Sim. E é uma vitamina D baixa. É a falta da vitamina. É a falta da vitamina. Ela está com excesso de cansaço, de sono, essa imunidade está baixa. Então, por isso é muito importante ter esse olhar, mas sempre buscando um acompanhamento, né? Com certeza. Não fazer a suplementação sozinho. Com certeza. Viram só? Não é tão difícil aí de se alimentar bem e fazer um acompanhamento, né, gente? Vamos prestar atenção no nosso corpo e entender todas essas mudanças e não largar o marido para trás, tem que levar junto. Eu vou para um intervalo pequenininho e eu já volto. Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Pessoal, olha eu aqui com a pamplona de novo. Presta atenção, pernil suíno temperado. Já estão em todos os mercados, hein? Olha esse daqui, bacon. Gente, coisa nova, não tinha esse na outra sacola que eu ganhei. Carne moída suína. E tá aí nos supermercados para você comprar. Aproveite, gente, é uma delícia, eu amei. E agora, mais essa novidade. Carne moída Pamplona. Pamplona no seu cardápio todos os dias. Pamplona. Deu tempo de você tomar um cafezinho? Olha eu aqui de volta. Gente, nós estamos falando sobre menopausa e andropausa, né? Então essa questão de saúde é bem importante você entender as mudanças do nosso corpo, como ele atinge a nossa mentalidade, a nossa forma de dirigir o nosso dia a dia, e isso é importante a gente ser acompanhada também por uma nutricionista. Essa nutricionista deve acompanhar, ensinar e dizer para você o que é bom e o que não é. Obviamente, ela vai te estudar, ela vai entender por onde você está caminhando, o que você está fazendo. E não esquecer do exercício. Não é isso, doutora Marília? Exatamente, é isso, né? A alimentação, a prática da atividade física,
questão do sono, cuidado emocional, né? Quais nutrientes são fundamentais para que amenizam um pouco esses calorões? Vamos falar dos calorões, né? Da falta de sono. O que nos ajuda hoje? Então, alimentos antioxidantes, a vitamina E, do complexo B também, a vitamina D. E através de alimentos a gente consegue ir para os verdes escuros, né? Que muitas vezes perguntam, tá, mas e quais, doutoras, né? Que está relacionado com essas vitaminas? Verde escuro, o quê? Couve, o brócolis, Todas as espinafre, folhas verdes. os verdes no geral, né? Dá pra gente utilizar. Antioxidantes também, as frutas vermelhas, o roxo também, que é o mirtilo, a soja, o tofu. Então tem uma grande variedade, que às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não tenho muita opção. Tem Tem um opções. monte. A gente consegue equilibrar e deixar bem variado para ter um bom aporte nutricional. A gente aprendeu também que arroz e feijão, né, todos os dias não é bom. Tem que equilibrar, Né? Tem que também. equilibrar. Tem que ter Aliás, esse equilíbrio. tudo, né? Tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Porque se a gente consome o mesmo alimento todos os dias, fica com excesso só daquela vitamina. Tem que ter a variedade. Mesma coisa fruta. Às vezes a pessoa fala pra mim, eu tô comendo a semana inteira maçã. Eu falo, não, tem que equilibrar. Come um dia cada fruta, pra você variar a absorção de nutrientes realmente. Hoje a importância das vitaminas, né, no nosso corpo são mais faladas, Sim. né? Eu lembro que algum tempo atrás a gente não fazia acompanhamento de vitaminas, né? Então você fazia um exame simples de sangue para saber se você tinha algum problema, mas não se preocupava com as vitaminas. Sim. Por que hoje é dado essa importância? Hoje a gente tem um entendimento muito maior referente a isso, né? Antigamente não tinha... os estudos vão avançando muito, né? As pessoas vão entendendo mais sobre a alimentação, sobre a importância dos nutrientes e, assim, é muito importante. Tanto ali a D, por exemplo, que a gente deu um exemplo, né? Por que a gente tem que suplementar e tem que entender, pelo menos das básicas, né? Uma vitamina B12. Hoje já tem muito estudo comprovando ali que uma vitamina B12 baixa, ela está relacionada com problemas mentais. Exatamente. Então a pessoa ter problemas com Alzheimer, com demência, porque uma B12 está baixa. Então, e a gente tem que se preocupar jovem, né? Tem que se preocupar jovem. Então, desde a nossa infância ali, já tem que cuidar das vitaminas. E ao longo da vida, porque elas vão baixando. Eu não consumi aquele alimento corretamente. Já tô com falta. Tem algumas, por exemplo, eu não consumo carne vermelha. Tô dando um exemplo já para a mulherada entender. E quando a mulher menstrua, ela perde ferro. Né? Isso é bom a gente lembrar. Então, tem que cuidar sempre dessa questão do ferro, também é muito importante. Quer dizer, a pessoa que não come a carne vermelha, ela falta algum nutriente. Sempre tem que suplementar Daí a B12. tem que suplementar. Sempre. Então, ela vai ter que sempre suplementar, cuidar da B12 e do ferro, principalmente. Então, tem que ter esse acompanhamento, esse monitoramento, para ela saber quanto que tá ali. Senão, começa a ter queda de cabelo, muita queda de cabelo, unha fraca, aquela falta de oxigenação que você levanta, não sei se já tiveram isso. Parece que faltou um ar, sabe? Geralmente é sintoma ali, ou o ferro tá baixo ou a B12 tá baixa. Então a gente vai entendendo, é aquele viver consciente que a gente falou. A gente entender cada coisa, cada sinal que o corpo dá. Você consegue ir identificando com o passar do tempo. Aí confirma com o check-up o que tá baixo. Verdade, viu, gente? Olha, não é tão difícil assim a gente perceber essas mudanças e tudo mais que acontece. Às vezes é alimentação mesmo, né? É alimentação. Sempre. Né? O que a gente consome e o que a gente não consome. Exatamente. Essa nutrição pode auxiliar na prevenção da osteoporose, que a gente não falou sobre isso? Com certeza, né? Porque tá tudo relacionado. A gente precisa ter o aporte correto do cálcio, né? A gente precisa ter o aporte correto da vitamina D, porque um está relacionado com o outro para ter a absorção. Então tem que consumir as fontes corretas ali. Da onde que vai vir, né? Vai vir da fonte de queijo, de iogurte, de leite, né? O ômega 3 é muito importante também. Sim. Então tem toda essa questão para manter essa aporte também da musculatura. Então, quando a gente está na menopausa, a preocupação maior depois, o que acontece? Osteoporose. Osteoporose, exatamente. Né? Complicado, né? Complicado, e por quê? Não teve o aporte dos nutrientes corretos, porque se tiver, outra coisa também que é importante falar, suplementação de
Óleo de prímula ajuda muito. Óleo de prímula. de prímula. Ajuda muito nos sintomas da menopausa, para calorões. O açafrão vai ajudar a desinflamar o corpo dessa mulher, então é bem importante também. Eu vejo falar muito no açafrão, que é uma coisa assim que realmente deixa o teu corpo mais leve, né? E sem algumas infecções. Isso é importante. Ele ajuda na imunidade, a melhorar a imunidade e ele dá uma desinflamada no geral no Mas corpo. é o açafrão na comida ou tem que fazer alguma coisa, algum chá, alguma coisa? Ele pode ser utilizado na alimentação, mas tem gente que não gosta do sabor dele, né? Porque ele tem gosto, um tempero mais forte. Eu adoro, né? Eu também gosto. Temperinhos assim. Mas quem não consegue consumir pode usar a cápsula. A cápsula é uma boa opção também. Qual é a importância das proteínas? Né? A proteína é muito importante porque aquilo que a gente comentou lá atrás, a partir dos 30 anos, a pessoa no geral já começa a perder massa magra. E aí na parte da menopausa também, porque teve uma mudança hormonal muito grande, a questão de estrogênio, né, a diminuição dos hormônios, isso está relacionado com a massa magra, com o ganho da massa magra, você manter ou você ganhar essa massa magra. Então é muito importante as proteínas para você conseguir esse aporte da musculatura. Então, da onde vem? A fonte ovos, né? As carnes, o frango, o peixe, a carne bovina, né? A gente consegue através dessas fontes também. E é muito importante fazer a musculação. Porque tem gente que não gosta, eu falo mesmo que você não goste, pense em você. Porque a força das pernas, quanto mais força você tem na perna, ela reflete também para evitar doenças relacionadas à mente. Alzheimer, demência. Então, é importante a pessoa treinar, ter força nas pernas. Fora a questão de mobilidade, né? Se a pessoa não treinar, ela vai ser aquela idosa que vai depender dos outros. E quando você perde a musculação numa certa idade, você não recupera. Muito difícil. A recuperação é bem mais lenta. Não é como quando a gente é mais jovem, que daí você ganha rápido e você perdeu, você já recupera na mesma semana. Não funciona dessa forma. E o libido? A libido também. A libido baixa, né? Reflete no humor também. Porque como teve essa diminuição hormonal, muitas vezes é necessário essa mulher suplementar, né? Fazer reposição hormonal. Tem algumas que têm preconceito, ficam preocupadas, mas tem que entender que é algo muito natural. A gente vai perder. Então, se perdeu, tem que repor para viver bem, para ter libido, para ter bom humor, para ter energia. É um monte de coisa, gente. Mulher não é fácil, um conjunto, não. Mulher. Nós temos que estar aí bem apoiada, né? Por pessoas como você, porque não é fácil. Você sai de um problema, entra no outro, vai para o outro. Quer dizer, tudo é uma cascata, né? Se não tiver pessoas que nos orientam... É uma cascata porque mudou toda a parte hormonal, mudou o emocional junto, né? Mudou a libido. Então, é um conjuntinho de coisas. Agora, se for tratar a alimentação, começa a partir da alimentação. Mudou a alimentação, tudo melhora. É o sono que melhora, é a libido que melhora, né? É o humor que vai melhorar. E olha, quando você está falando aí, eu estou pensando, a gente vai viajando, né? Porque fast food está aí. Sim. É uma delícia. O paladar tá... Como é que fica esse pessoal, essas mulheres, esses homens, né? Que consomem esses alimentos sem se preocupar com amanhã. Tem que ter essa consciência, né? Esse olhar para entender que aquilo que você comeu vai te prejudicar. Claro, se eu comer uma vez na vida, tá tudo bem. O problema é a constância. Se a pessoa deixar aquilo como hábito, eu vou comer toda semana, várias vezes na semana. Quer dizer, não é proibido você comer um fast food, mas tem que entender que não todo dia. Cuidar do fast food, onde você come, como aquele fast food é preparado, né? Tem toda essa questão também, mas tem que buscar o equilíbrio. Buscar no dia a dia uma alimentação saudável, né? Doutora, aonde está presente, em que tipo de alimento que está presente o equilíbrio hormonal? Aquele que eu como e digo assim, esse aqui vai me ajudar. Eu sempre digo que não tem um específico, né? Eu vou consumir só esse vai melhorar. Ele tem que ser um conjunto. Então, você puxa alimentos antioxidantes, você puxa alimentos anti-inflamatórios, alimentos que vão trazer mais energia, né? Que vão ajudar também no sono, que vão trazer uma melhora dos calorões. São aqueles que a gente comentou, que são esses anti-inflamatórios,
que são a cúrcuma, né, que vai dar essa desinflamada. O tofu vai ajudar também nessa parte hormonal. A soja também é bem importante. A gente tem que lembrar dela também. A linhaça também. Então, são alimentos de fonte de gorduras saudáveis, né? Ômega. A linhaça é bem importante. As frutas, a gente não pode esquecer. Muito importante. Todas. Frutas, no geral, ali, mas as que são bem antioxidantes, as frutas vermelhas, né? As roxas também. Eu sempre digo, tem um detoxinho na semana. Você pega ali, vamos dar uma receitinha já então. Uma folha de couve, tem que ter, higieniza bem. Pega um pedacinho de pepino japonês, que é bem desintoxicante também, ele ajuda em retenção. E sempre varia uma frutinha. E coloca ou uma chia, que é a fonte de ômega, ou uma linhaça. Já fica um combo perfeito. A gente falou muito das alimentações, mas esquecemos de um item, que eu não posso deixar você embora sem você falar. E a água? A água é muito importante, porque nosso corpo é 70% água. Então ele está relacionado com todos os processos fisiológicos ali, né? Questões hormonais, nossa pele, né? Reflete a água. Nosso interior reflete o nosso exterior. Então não pode deixar de tomar água, gente. Tem até um cálculo para água, que é 35 vezes o peso da pessoa, que ali é a média de água que ela precisa por dia. Quando ela pratica atividade física, essa quantidade vai aumentar. Então, eu tô treinando, o corpo tá demandando mais, eu tô gastando mais energia, então tem que aumentar essa quantidade também. Mas tem que lembrar da água, lembrar de tomar água pura. É isso aí, gente. Então, vocês aprenderam aí. Se alimentar bem, ela deu aí detox, falou sobre a água, fez até uma continha que depois eu vou escutar de novo, que eu tenho que anotar, né? Então você também anota. Gente, se alimentar bem, tá? Dormir bem, faz parte de um crescimento que a gente nunca vai deixar de perder. Faz você ir em casa, um jejumzinho aí. Jejumzinho é bom? Um jejum pequeno, tá? Se alimente adequadamente. E você, mulher, não esquece de falar pro seu marido que ele precisa de te ajudar e você ajudar ele. Então, os dois aí são responsáveis pela nutrição dentro do seu lar. Eu espero você no próximo programa.